Muito bem, minha gente. Uma excelente segunda a todos vocês que estão acompanhando aqui. Novamente, o Papo de Redação, o podcast do Grupo Folha de Comunicação que repercute as principais notícias do dia. Eu sou o Lucas Luquezzi, é um prazer estar aqui com você no Papo de Redação aqui na Rádio Folha FM 100.3 e no canal da Folha no YouTube. Convoco você a participar conosco enviando seu comentário, a sua sugestão, a sua crítica aqui para o 999715300 999715300 e também muito fácil você participar aí pela seção de comentários do canal da Folha no YouTube. Hoje a gente tem notícia de polícia, de esporte também e aquele rolo, cara, envolvendo a crise da diálise aqui no estado de Roraima. Novidades aí sobre isso, né? E eu chamei a Marília Mesquita aqui para a gente começar essa edição de hoje para falar um pouco do que aconteceu nesse final de semana, né? Do que rolou aí de ocorrências policiais, né? O que mais chamou a atenção. Fala pra gente, Marília, pra gente poder ficar por dentro aí do que rolou nesse final de semana. Tava muito tranquilo a cidade, o estado de Roraima. Como é que foi aí? Oi, Lucas. Oi para você que está aí nos assistindo e nos ouvindo. Lucas, então, final de semana, nada tranquilo. Ontem foi registrado aí uma explosão e um incêndio em um restaurante aqui no bairro São Francisco, ali na Avenida Major Williams, por conta de vazamento de gás. Então, houve aí um vazamento de gás logo pela manhã, por volta aí das 7h30 da manhã. E o corpo de bombeiros foi acionado para controlar as chamas. Graças a Deus que não houve feridos. Os funcionários, eles conseguiram sair a tempo ali do local. E aí teve esse incêndio ontem ali nesse restaurante. E por coincidência você estava escalada para o plantão nessa hora, você foi para lá. Como é que foi os bastidores? Conta aí pra gente aí agora, falando do papo de redação, né, dos bastidores, de como que a gente consegue tá num local de uma ocorrência perigosa como essa, né? Fala pra gente como é que foi lá. Isso mesmo, sempre quando é o meu plantão, geralmente ele é agitado, sempre acontece aí alguma coisa quando eu tô de plantão, e ontem não foi diferente. Cheguei aqui por volta das 8 horas, e aí recebemos, na hora que eu cheguei praticamente já recebi a informação de que estava pegando fogo aqui próximo, e aí eu fui para lá, e quando eu cheguei, as chamas elas já estavam controladas, né? O incêndio já tinha cessado, e o bombeiro ele falou que eu não podia passar lá onde tinha acontecido por conta do calor e tudo mais. E eu vi que, né, já estava controlado, eu pensei que eu poderia passar, e aí eu fui para tirar uma foto do local exato onde tinha acontecido o acidente, o incêndio. Sim. E eu ia tirar foto das botijas ali incendiadas, quando o bombeiro, ele chamou minha atenção, mandando eu sair do local, e aí eu tive que sair, mas fiz as fotos. Né, ser atrevida tem dessas, mas assim, consegui tirar a foto do local exato, lá do depósito, onde pegou fogo, e das botijas. Então, para você ver aí todas essas fotos, entra lá na nossa matéria, na editoria de polícia, que vão estar lá essas fotos, e valorizem a repórter policial de vocês aí, que eu podia ser presa, ou não sei, se desse ruim eu podia ser queimada, enfim, né, acontecer alguma coisa. Pois é, né? Pois é, parabéns pela coragem, né? E também para o Corpo de Bombeiros, evidentemente, que fez o seu belíssimo trabalho. Sim, eles controlaram as chamas bem rápido e eles conseguiram contornar ali tudo para que esse incêndio ele não tomasse maiores proporções. Pelo que a gente colheu de informações lá no local, foi em um depósito onde ficavam as botijas de gás e foram queimadas aí pelo menos 5 botijas de gás que eu consegui tirar a foto. Pois é, Marília, eu até aproveito para parabenizar que a equipe do Corpo de Bombeiros, né, que a gente aqui em Roraima, a gente viveu um momento muito inseguro quando acontecesse uma ocorrência como essa, né? Uma coisa que poderia ter piorado ainda mais, poderia ter danificado a fiação elétrica, poderia ter se espalhado, né, também pelas outras casas que existem casas vizinhas ali no restaurante. E assim, eu lembro que 10 anos antes teve uma ocorrência, né, de que o empresário perdeu tudo nessa ocorrência por conta da falta de efetivo, falta também de equipamento, falta também de carro de bombeiro. Mas parece que o estado tinha apenas um carro de bombeiro na época.
E acabou que, muito por conta disso, né, da falta de condição para você lidar com uma ocorrência como essa, que não é muito comum, né, um incêndio de grande proporção, o cara acabou perdendo tudo. Então, acho que hoje a gente vive um momento muito bom, né? Assim, foi melhorado muito a condição do Corpo de Bombeiros aqui do estado. E uma coisa que é um privilégio nosso também é que a nossa cidade é pequena. Então, o bombeiro ele se desloca muito rápido, né? Chega muito rápido na ocorrência. Então, nosso reconhecimento também aqui aos bravos bombeiros E aqui do estado ontem, de Roraima. Lucas, tinham várias viaturas lá do Corpo de Bombeiros, tinha a ambulância do resgate deles também. E quando eu ultrapassei o limite, que eu sei que eu não deveria ter feito isso, mas como nós temos uma necessidade de ver como é que foi que aconteceu as coisas de verdade, como ficou o estabelecimento e mostrar para a população como ficou, a partir do momento que eu ultrapassei ali o limite e ele chamou a minha atenção, era para resguardar a minha vida. Uhum. Então, o Corpo de Bombeiros, eles realizaram, não só ontem, mas em todas as ocorrências que eles atendem, realizaram ali um excelente trabalho. E graças à rapidez que eles chegaram até o restaurante ontem, esse incêndio ele não tomou proporções maiores e também não tiveram feridos, porque os funcionários conseguiram sair rápido e o Corpo de Bombeiros também chegou em um tempo muito rápido e conseguiu controlar as chamas. Muito bom, muito bom. A gente vai falar agora de outras situações que ocorreram nesse final de semana, né? E se você puder falar sobre a ocorrência envolvendo, acho que não sei se foi uma discussão entre venezuelanos que houve. O que que você leu sobre isso? Ontem, um venezuelano de 25 anos, ele foi morto a tiros lá no bairro Raiá do Sol, na noite de ontem, durante uma discussão. De acordo com informações da Polícia Militar, quando essa guarnição chegou lá ao local dessa ocorrência, encontraram a vítima juntamente com uma mulher de 18 anos, que essa testemunha ela relatou à polícia o seguinte, que ela e a vítima elas estavam vindo de um bar em direção à residência deles, quando um homem em uma bicicleta parou em frente à vítima. A vítima e o assassino, eles trocaram algumas palavras, e aí esse homem, ele sacou uma arma de fogo e efetuou 2 tiros contra esse venezuelano. Em seguida, esse assassino fugiu. A vítima, ela conseguiu correr ainda alguns metros, porém ela caiu já sem vida. E aí quando o SAMU chegou lá, já constatou o óbito e a perícia foi até o local e o caso está sendo investigado pela Delegacia Geral de Homicídios. Pois é, isso aí. Olha, a gente está longe de se tornar um local tranquilo, como a gente vivia anos atrás. Assim, pelo menos 10 anos atrás, gente, a gente vivia uma vida muito tranquila, né? Hoje, parece que uma pessoa morre por dia, né? Inclusive, você fez um levantamento, né, sobre a quantidade de homicídios que a gente noticiou aqui. Foi pelo menos mais de um homicídio por dia, né, Marília? Na semana passada. Exatamente. Desde o dia 9, nós estamos realizando aqui, produzindo várias matérias sobre homicídios. E de 9 a 16 de julho foram registrados aí 8 homicídios aqui no estado, incluindo Boa Vista, a capital, e o interior. Esses interiores aí onde ocorreram esses homicídios foram Amajari, Caracaraí, Pacaraima e Mucajaí. Então, desde o dia 9, que estão sendo registrados aí vários homicídios. Teve dias que foram registrados 2 homicídios, um pela manhã, um pela tarde, um pela madrugada, um pela manhã. Um desses casos foi na última quinta-feira, onde um corpo foi encontrado esquartejado dentro de uma mala, jogado em um lixo lá no bairro Pintolândia. Nessa quinta-feira foram encontrados apenas o tórax e as coxas dessa vítima. Na sexta-feira pela manhã foram encontrados aí a cabeça e os braços, e no período da tarde, por volta das 14 horas, foi encontrado aí as pernas e um dos pés. Nossa. E tudo isso, esses membros, eles foram encontrados enrolados em saco de lixo e foram jogados em lixeiras pelo bairro Pintolândia. Então, esse caso aí, ele trouxe bastante repercussão aqui no estado. Percebemos também um terror na população, Sim. principalmente desses bairros, porque esses membros foram encontrados
em lixeiras lá no bairro Pintolândia. A que ponto que chega a situação, né, de as pessoas descartarem uma vida no lixo, né? Nossa, meu Deus do céu. E para fechar a tua participação aqui, Marília, eu vou dar um dado aqui, né, que eu acho interessante, né? Porque a polícia, as polícias, na verdade, tanto a militar quanto a civil, as secretarias de Justiça e Cidadania, a Secretaria de Segurança Pública, o Departamento Estadual de Trânsito, têm se unido, né, nesses finais de semana para poder realizar a Operação Saturitas, que tem exatamente esse objetivo de intensificar a participação, ou melhor, a presença da polícia nos bairros mais perigosos, né? Nas áreas de maior risco aqui da capital Boa Vista. E só nessa ação desse final de semana foram 150 profissionais dessas 5 forças de segurança do estado, né? Essa ação passou por 22 pontos estratégicos dos bairros Cauamé, Caranã e Cidade Satélite, foram em praças, estabelecimentos comerciais, e aí então isso resultou em 673 abordagens a pessoas, resultou aí em 5 bares notificados, 152 veículos fiscalizados, cumprimento de 2 mandados de prisão e 2 prisões em flagrante por embriaguez ao volante. Então, assim, é uma ação que tem buscado garantir a segurança aqui da população do estado de Roraima. E aí, Marília, eu queria te pedir, na verdade perguntar para você, falar para as pessoas como é que elas podem acompanhar essas notícias de polícia aqui do estado de Roraima. Então, para você continuar acompanhando não só as matérias de polícia, mas também de variedades, de política, de saúde, acesse aí o site folhabv.com.br, que as nossas matérias elas são publicadas aí a cada 40 minutos, o nosso site ele é atualizado. Tem também o nosso Instagram, o nosso Facebook, tem o nosso podcast, tem a rádio. Então, assim, tudo para você continuar bem informado e geralmente as matérias sempre acontecendo aí em tempo real, então continue acessando a Folha para ficar bem informado. Muito bom, Marília. Obrigado pelas informações e até a próxima participação aqui. Valeu. Tchau, Lucas. Até a próxima. Pois é, pessoal, vamos mudar de assunto, falar de saúde pública. A gente segue acompanhando a situação aí de como os pacientes de diálise aqui do estado de Roraima, que não tem condição alguma de poder tentar, né, um tratamento adequado de saúde em particular, ou mesmo fora do estado, né? A gente noticiou aí nos últimos dias que a Clínica Renal, que é a única empresa particular física aqui no estado de Roraima que oferecia esse atendimento, essa atenção aos pacientes crônicos aqui no estado de Roraima, anunciou, por conta de uma dívida de quase 9 milhões de reais, anunciou aí a suspensão desses atendimentos. E hoje chamei o José Magno porque eles têm algumas novidades aqui sobre essa situação. Fala pra gente, José Magno, alguma luz no fim do túnel? Pois é, a novidade é que entidades, até nacionalmente, estão manifestando aí preocupação em relação aos pacientes que ficaram sem o tratamento por meio da clínica renal, que suspendeu os atendimentos por conta dessa inadimplência por parte da CESAL. Quem se manifestou primeiro foi a Associação Brasileira de Diálise e Transplantes, a ABCDT, que manifestou preocupação em relação a essa situação da hemodiálise e fez um panorama nacional da dificuldade que esses pacientes renais crônicos encontram, não só em Roraima, mas em todo o Brasil, com a defasagem no valor dos procedimentos e também aquela colaboração ou falta de colaboração por parte dos estados para manter esse tratamento acontecendo. A Assembleia Legislativa de Roraima também manifestou preocupação por meio da Comissão de Saúde, pedindo ajuda ao governo, pedindo que o governo tome providências em relação a esses atendimentos e a esses pacientes. E eu acho que com todas essas manifestações, a CESAL não teve outra solução senão reorganizar esse fluxo. Eles já mandaram pra gente como que vai funcionar aí esse atendimento. Não vai ser numa clínica específica, mas esse atendimento vai ser fornecido dentro das unidades de saúde, no HC, no Hospital das Clínicas, e no HGR. A primeira orientação que a CESAL dá é que os pacientes que faziam tratamento regularmente na clínica renal compareçam ao HGR no horário em que eles faziam o atendimento usualmente. Se você ali fazia o tratamento às 15 horas, você vai comparecer às 15 horas no HGR para fazer a triagem e receber as orientações necessárias. Foi isso que a CESAL passou pra gente. Então, é isso aí, gente.
Hoje, inclusive, eu fiquei até sabendo que um grupo de pessoas que precisam desse tratamento foram lá para a Assembleia Legislativa. É bom ressaltar isso. É bom ressaltar a pressão da população, né, da sociedade de modo geral. A gente, como sociedade aqui, né, pressionando o possível para que o governo resolvesse a situação. Então, até que enfim, né? Até que enfim uma solução, né? Uma esperança, né? Uma solução, na verdade, mais rápida, né? Porque, claro, evidentemente que a gente parabeniza pela a atitude de ter credenciado mais empresas, porque vai aumentar aí o número de pessoas atendidas. Agora a gente tem aí, então, nesse lado, uma solução mais rápida em relação a isso. Então, você que está precisando desse atendimento, vá no HGR, né? Hospital Geral de Roraima, que lá você vai ter toda a orientação necessária, vai passar pela triagem. E aí, minha gente, a gente espera que isso cada dia melhore, porque saúde pública é um direito de todos. Verdade. Muito obrigado, Zé Magno. Eu E a agradeço. gente espera que a gente volte com mais notícias boas aqui no Papo de Redação. Valeu. Valeu. Vamos falar de esporte. Infelizmente não é uma coisa boa, né? Porque o São Raimundo, representante aqui do estado de Roraima, na Série D do Campeonato Brasileiro, foi goleado pelo Águia de Marabá por 6-1 nesse final de semana, em jogo realizado em Marabá, no interior do Pará. Então, assim, é um jogo que foi válido pela 13ª rodada do Grupo 1 da Série D. E aí o Mundão saiu ganhando, com aquela esperança toda que a gente pudesse ter esse resultado positivo para o futebol roraimense. O Mundão começou ganhando com um gol do Tavinho, o meia Tavinho, mas acabou levando a virada. Aí foi o Bruno Limão, empatou a partida. O Bruno Limão, inclusive, já jogou no São Raimundo. O Alan Maia fez também. O Vander, Luan Parede, Pablo e Vander Hudson marcaram para o Águia. Então, portanto, uma goleada de 6-1. E aí você me pergunta se ainda é possível. Deixa eu contextualizar a história aqui para você entender se ainda é possível o São Raimundo se classificar. Olha só, o São Raimundo estava na 4ª colocação dentro do G4, a zona de classificação da Série D. E aí, com essa derrota, evidentemente, piorou na situação, né? Caiu 2 posições e agora está na 6ª colocação com 15 pontos. São 3 pontos a menos que o Humaitá do Acre, que está em 4º lugar dentro do G4, e o Princesa dos Solimões, que é o 5º colocado. Então, o Humaitá e o Princesa dos Solimões têm 18 pontos, 3 a mais que o São Raimundo. Então, assim, nada é impossível ainda para o São Raimundo conseguir a classificação, até porque ainda vai ter a última rodada, né, a 14ª rodada da fase inicial no próximo sábado. Então, o pessoal vai jogar tudo no mesmo horário. E o que acontece? O São Raimundo vai receber o São Francisco do Acre aqui em Boa Vista, no Estádio Canarinho, no próximo sábado. E qual é a possibilidade de o Mundão se dar bem, de tentar a classificação, né? Primeiramente, ele precisa vencer o São Francisco, né? E por no mínimo 5 gols de diferença. Não basta só vencer, tem que vencer por no mínimo 5 gols de diferença. Nessa mesma rodada, o 3º colocado, que é o Humaitá, ou melhor, o 4º colocado, o Humaitá, ele precisa perder para o líder nacional. E aí, quem precisa perder ainda para ajudar o São Raimundo é o Princesa dos Solimões, diante do 3º colocado, Águia de Marabá. Então, o São Raimundo, além de precisar vencer por no mínimo 5 gols de diferença, precisa torcer para que haja derrota do Humaitá e do Princesa dos Solimões. Então, com esse cenário, o São Raimundo, pelo menos esse é o cenário principal, né? A possibilidade principal para o São Raimundo se classificar para a 2ª fase, que já aconteceu aí 2 vezes, 3 vezes pelo menos. Aí, vamos torcer para que o São Raimundo possa vencer. Logo, logo eu vou divulgar no site folhabv.com.br como é que você pode adquirir os ingressos para o jogo entre São Raimundo e São Francisco no próximo sábado no Estádio Canarinho, em Boa Vista. E com essas notícias eu encerro por aqui o Papo de Redação de hoje, na apresentação minha e produção também minha, de Lucas Luquezzi, a edição de Fabiano Lopes e o apoio técnico de Riover Herrera, John Hudson e Aduan Figueiredo. Fique ligado com a gente, tem o nosso site folhabv.com.br, a nossa rede social, a minha rede social, @LucasLuquezzi, a rede social da Folha, @FolhaBV no Instagram, no Twitter e no Facebook, e também o nosso
canal da Folha no YouTube, o @TV Folha BV. Muito obrigado, minha gente, e até amanhã, se Deus quiser.